Olá, boa tarde e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, o versículo de número 7. Assim está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta uma exortação de Pedro aos irmãos dispersos por ocasião das perseguições que aconteciam. Eles eram dispersos, iam para vários lugares. E aqui o apóstolo está trazendo diante deles uma palavra para alentar-lhes o coração e tirar deles aquela preocupação excessiva, que é conhecido como sendo a ansiedade. Vem de ânsia, aquele desejo premente, presente, urgente, que exige uma decisão e trabalha e funciona dentro de pressões. Às vezes é o tempo, outras vezes é a limitação, outras vezes é o nosso desconhecimento e por outras situações são os perigos que se apresentam. Tudo isto tem o intuito de trazer ansiedade. E na ansiedade, o pensamento parece que ele começa a funcionar a mil. São várias situações que se apresentam ao mesmo tempo, e nenhuma delas é eficiente, portanto, isto vem uma atrás da outra ao mesmo tempo, e a pessoa fica numa situação que ele fica entregue àquele estado de coisas, e essa ansiedade tira dele a paz, a tranquilidade, o pensamento racional, e, portanto, a pessoa fica numa situação de vulnerabilidade unicamente provocada pela ansiedade. Então, ansiedade é um desejo que se apresenta dentro de uma situação que se mostra diante de nós, e ali, quando bate a ansiedade, ela nos desvia do foco, do propósito, do objetivo a que nos propomos, e nós nos deixamos ser levados pelas circunstâncias, tentando segurá-la a todo instante, sendo que ela foge do nosso controle. É como a pessoa querer segurar a água na mão. Não importa que ele esteja com a mão aberta, que ele feche a mão. A água vai passar por ele e não vai se reter naquela mão. A ansiedade, ela vem assim também. Ela vem como uma turbulência sobre a nossa vida e nos deixa numa condição instável, inseguro. Isto é perigoso, porque qualquer decisão que nós tomarmos no momento de ansiedade, ela pode ser prejudicial depois, porque nós vamos tomar uma decisão olhando para o presente, para o quadro que a ansiedade mostra diante de nós. E quando nós nos dermos por si, vamos entender que tomamos uma decisão errada. E muitas das vezes as pessoas não querem voltar atrás depois de uma decisão errada que se tomou, no momento de pressão, de ansiedade e de coisas que se colocaram para pressioná-lo. Nós não devemos nos deixar dominar pela pressão, seja de que natureza ela for. A pressão não tem o poder de nos invalidar, mas nós precisamos ter no coração algo seguro para enfrentar estas pressões e ansiedades e não nos deixar dominar por elas, mas dominar sobre elas. Trazê-las debaixo do nosso controle. Porque se deixar por ela, ela vai nos dominar e vai fazer uma reviravolta na nossa vida. Então, quando Pedro aqui, ele disse o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo em nós tem a tendência de causar ansiedade.
O amanhã nos causa ansiedade. O saber que o mantimento está terminando em casa causa ansiedade. Saber que a saúde de um momento para o outro pode definhar, pode surgir um problema, uma enfermidade, isso causa ansiedade. E a ansiedade alimenta a preocupação. E a preocupação nos faz ficar de maneira pilhado, nos faz ficar de maneira pilhado e nós ficamos como que correndo a mil e não produzindo nada. Então, quando Pedro traz este conselho é muito sábio, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. Lançando sobre ele a nossa ansiedade. Jesus, o Senhor, nosso Deus, quando lançamos sobre ele a nossa ansiedade, é como o salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A ansiedade é a mesma coisa. Uma vez que nós pegarmos a ansiedade, aquilo que está nos incomodando, e lançarmos sobre o Senhor nosso Deus, a palavra de Deus afirma que ele tem cuidado de vós. Nós nunca vamos ficar fora do cuidado de Deus. A ansiedade nos leva a querer resolver esta situação à nossa própria maneira. Mas nós precisamos entender que estas situações não são resolvidas por nós. Elas são resolvidas pelo Senhor nosso Deus. Então, quando nós entendemos isto e observamos o que a palavra de Deus diz, olha o que Jesus disse quando esteve entre os homens ensinando. Lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 25 e o versículo 34, está escrito assim. Em outras palavras, mas o termo vai identificar-se com a ansiedade. É o cuidado sobre aquilo que não está em nosso poder. Então veja, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Cuidadosos aqui pode ser tido também como ansiosos, dominados pela ansiedade. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de vestir. 3 coisas que, se não tiver cuidado, a pessoa vai se tornar um ansioso sobre o comer, sobre o beber e sobre o que vestir. Então, essas 3 coisas, sobre o comer, o beber e o vestir, quando se deixar dominar por estas coisas que estão fora do nosso controle, aí nós passamos a viver uma vida com ansiedade, ansioso, procurando satisfazer essas necessidades. Então o Senhor diz o seguinte, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? E deu o exemplo das aves dos céus e dos lírios do campo. As aves não semeiam, não cegam, todavia Deus as alimenta. Os lírios do campo estão lá, e diz-nos a palavra, como eles crescem, não trabalham nem fiam, mas a beleza deles é muito maior do que a beleza de que Salomão era possuidor, tinha às suas mãos. E aqui no versículo 31 diz, não andeis inquietos. Inquieto é ansioso, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E o 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esta tarde, este domingo, e nós estamos já na parte da tarde, já tem pessoas hoje ansiosas com o dia de amanhã, com a semana que está por vir, com o trabalho, com tudo que tem a fazer. A ansiedade já tomou conta destas pessoas e, ao invés dela desfrutar este dia na sua totalidade, eles já estão olhando para o amanhã, sendo que o amanhã
sendo que o amanhã não está em poder dela. Então, por que ficar ansioso, preocupado, cuidadoso com algo que não está no nosso poder? Não depende de nós. Por isso é que o conselho de Pedro, um conselho bem válido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Lucas, no capítulo 12 e o versículo 11, o Senhor também ensinou a respeito de quando levado diante das pessoas de improviso. Capítulo 12 e o versículo 11 de Lucas está escrito assim: E quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos, ou seja, inquietos, pensando como ou que haveis de responder, nem o que haveis de dizer. Então, ansiedade é prejudicial. A ansiedade, ela é prejudicial. Ela nos bloqueia, ela nos limita, ela desvia a nossa visão, ela desvia o foco do nosso coração e nós começamos a ver e sentir algo que está fora do nosso controle e aquilo nos pressiona, nos amedronta e nos causa mal. Ansiedade gera doenças. É preciso ter muito cuidado com relação à ansiedade. Há pessoas que, por conta da ansiedade, estão doentes. E quando vão ao médico, o médico faz todo o exame e diz: não achei nada, você não tem nada, saúde perfeita. E a pessoa não está bem. Por quê? Porque é ansiedade. Ansiedade é geradora de enfermidades. E enfermidades que não são físicas, humanas. São enfermidades que trazem perturbação, um descontrole total na vida da pessoa. E ela passa a raciocinar de maneira errada, a olhar de maneira errada e a sentir de maneira errada também. Tudo isto em função de uma ansiedade que tomou conta daquela vida. Em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6, o apóstolo Paulo deixou registrado o seguinte: capítulo 4, Filipenses 4 e 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então, ao invés de dar lugar à ansiedade, ao cuidado, à inquietação, o melhor a se fazer, quando se defrontar numa situação como esta, é colocar-se em posição diante do Senhor e, através da oração, da petição, tornar isso tudo presente diante de Deus. É aqui Paulo dizendo na linguagem que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Já a linguagem de Pedro, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem um cuidado especial para cada um de nós. Então não há por que nós nos preocuparmos com coisas que não estão no nosso controle, que não depende de nós. Por exemplo, o comer, o beber, o vestir. Todas estas situações, elas estão aí por acontecer. Agora, é Deus que cuida de nós. Ele cuida dos bons e dos maus. Deus não faz acepção de pessoas. A tantos quantos ele permitiu vir a este mundo, este cuidado básico, Deus não falha. Deus sempre está visitando as pessoas, suprindo-lhe as necessidades do que comer, do que beber, do que vestir.
Então, nós encontramos aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. A ansiedade, ela traz para nós uma insegurança. Como eu disse, ela nos desvia do propósito que temos na vida. Ela nos tira de uma caminhada para onde estamos indo em paz e alegria. A ansiedade, ela coloca uma dificuldade diante da nossa vida que nós ficamos inseguros e perdemos a visão, perdemos o objetivo e ficamos presos. Ela nos paralisa. Então, sabendo isto, e qual é o conselho? E qual é o conselho da palavra de Deus para nós? O que temos a fazer? Lançando sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Ele não nos abandona, ele não nos desampara, ele sempre está dando o necessário a cada um. Portanto, quando vier esta sensação de ansiedade, busquemos fundamentos na palavra de Deus e coloquemo-nos em oração diante do Senhor e dizendo: Senhor, a ansiedade está querendo me dominar, mas eu lanço adiante de ti. E tenho a plena certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Portanto, o teu cuidado, o cuidado de Deus para a minha vida é certo, é seguro. E por conta de que Deus continua cuidando de cada um de nós, nós não devemos abrir nenhuma brecha para que a ansiedade tome conta. Se a ansiedade entrar, a vida fica arruinada. A vida perde o objetivo, perde o sentido, porque a ansiedade causa preocupação. A preocupação coloca a pessoa em dificuldade e ela não sabe como se movimentar. Ao passo que, quando vier esta ansiedade, recorra ao Senhor, lance diante do Senhor, tenha aquela convicção, afirme o cuidado de Deus sobre a sua vida e não permita que a ansiedade te domine. A ansiedade tem sido chamada o mal dos séculos. As pessoas vivem ansiosas, dormem ansiosas, acordam ansiosas, vivem ansiosas. Em tudo na vida deles, a ansiedade está dominando. Mas quem conhece ao Senhor e a sua palavra deve entender que nós vivemos debaixo da sombra do Onipotente. As mãos poderosas de Deus estão sobre a nossa vida. E, portanto, Deus é aquele que cuida de cada um de nós. O que fazer, então, diante da ansiedade? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Que possamos aprender através desta orientação de Pedro para aqueles irmãos e para nós, nos dias de hoje, para mim, para você, para cada um de nós, não devemos deixar-nos ser dominados pela ansiedade. A ansiedade traz males, a ansiedade traz enfermidade, a ansiedade procura anular a confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, a ansiedade não tem oportunidade de se manifestar, porque sabemos que é Deus quem cuida de todos nós. Então, se a ansiedade quiser aparecer aí no teu coração, lance-a sobre o Senhor. Apresente-a diante dele através de a oração, com súplica e ações de graças. Clame a Deus e descanse tranquilamente sobre o amanhã, sobre a semana que vai iniciar. Não se preocupe. Desfrute ainda o término deste dia de hoje
e não fique já sofrendo pelo amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Viva o hoje, mas não viva com ansiedade. Viva na liberdade dos filhos de Deus. Viva com alegria e na plena convicção de que o Senhor é aquele que cuida de nós. Nosso Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Portanto, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querendo Deus, amanhã retornaremos